Ele tinha sido criado como um príncipe, mas isso acabou por ser a sua ruína. Porque, de alguma forma, a maneira que ele tinha sido criado não se enquadrava com os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Mas, apesar de tudo que ele passou, ele demonstra o seu caráter, ou melhor, o caráter de Deus que havia nele. Mas será que ter o caráter de Deus faz alguma diferença? Ou apenas nos faz ficar em desvantagem em relação às outras pessoas? Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo! Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. E se esse assunto te interessa, você já pode se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu comentário, curtir e compartilhar com outros para que edifique a vida de outros também. E o nosso personagem de hoje é José. José, que era tratado com preferencialismo e foi ensinado a trazer notícias dos seus irmãos para dar ao seu pai. E eu fico pensando de que forma o amor de Jacó prejudicava José, de tal maneira que Deus achou necessário que eles ficassem afastados. De alguma forma, Deus queria formatar o caráter de José. E existe uma pergunta que todos nós devemos fazer: será que o nosso caráter realmente importa para Deus? Sinceramente, olhando a história de José, eu acredito que sim. E digo mais, eu acredito que Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Quando Deus olha para nós, Ele procura a imagem de Cristo em nós. O nosso caráter desenvolvido em Deus é aquilo que faz com que as pessoas o identifiquem em nossas vidas. É uma luta diária para submeter aquilo que somos à imagem daquilo que Jesus é. Então, o primeiro passo é confessar Jesus como Senhor e Salvador. E a continuidade desse processo é procurar cada dia ser mais semelhante a Ele. E hoje eu quero pontuar 4 características desse caráter de Deus na vida de José. Vamos lá? E vamos nos situar no momento em que ele está na prisão. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, do cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. Então, a primeira característica de José que eu vejo é uma atitude positiva. Ele era prisioneiro, mas de repente ele estava trabalhando na prisão. Nos capítulos anteriores, vemos que ele tinha sido abençoado na casa de Potifar. Logo, Potifar o tinha colocado na administração de todos os seus bens. Um rapaz que tinha sido criado como um príncipe. Como se adaptara tão bem à vida de escravo? A verdade é que ele tinha uma atitude positiva. Eu já ouvi falar que pessoas com atitudes positivas se recuperam muito mais rápido de situações difíceis e até de doenças graves em suas vidas. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Quando o Senhor está em nossas vidas, Ele tem que moldar o nosso comportamento. E não se trata de positivismo tóxico, mas se trata de um coração que se exercita em confiar no Senhor. Quantas vezes passamos por momentos difíceis? Isso acontece na vida de todo mundo. E eu não posso afirmar que José nunca chorou, se angustiou ou se afligiu, mas fato é que as suas atitudes o faziam ser bem-sucedido onde quer que ele fosse. Porque uma atitude positiva é algo que nos distingue, mas isso tem tudo a ver com ter o Espírito Santo e demonstrar os frutos dele que devemos demonstrar em nossas vidas. Ou seja, mais do que força de vontade, é algo natural para aqueles que são cheios de Deus. Então, tudo em nossas vidas se trata do quão cheios de Deus nós nos empenhamos em ser. E seguimos com a história de José. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Então a segunda característica de José era: sabia enxergar além de suas dores. Repare que ele tinha sido traído, vendido, estava longe de sua família, mas apesar de tudo, ele conseguia enxergar a dor do outro a ponto de oferecer pelo menos os seus ouvidos. No mundo cada vez mais difícil, a gente acha que é praticamente impossível ser assim. Até porque tem muita gente esperta se beneficiando da bondade do outro. Mas fato é que empatia é algo que deve realmente ser cultivado em nós.
A palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo. Ser empático faz parte do caráter de Deus em nós, mas também deve fazer parte desse caráter o pedir orientação acerca de quem a gente deve ajudar. Nunca deixar de ajudar, mas sempre pedir orientação de Deus sobre para quem isso deve ser feito. Então José pergunta acerca deles e eles respondem. Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E a terceira característica de José era: não esquecia Deus. Ele certamente tinha um dom relacionado aos sonhos, mas é muito fácil às vezes esquecer que os nossos dons vêm de Deus. E mais, esquecer que o propósito dos nossos dons é servir a Deus e servir as pessoas também. Mas José não esqueceu isso e não esqueceu de Deus. Na verdade, existem duas categorias de pessoas quando passam problemas. Primeira, é aquela que se revolta achando que Deus e o mundo estão contra ela. São as que reclamam e se afastam de Deus, achando que de nada vale estar perto de Deus e obedecê-lo porque nada acontece em suas vidas. E a segunda é aquela pessoa que se aproxima de Deus quando os problemas acontecem, porque ela sabe que somente em Deus ela encontra a solução. Elas sabem que Deus não está distante nos céus, mas Ele está perto, nos ajudando a enfrentar os problemas que muitas vezes nos acontecem. Elas confiam que mesmo que Ele pudesse evitar, Ele permite pelos motivos que ele bem sabe, e que no final esse motivo vai fazer bem a nós e às pessoas que nós amamos. E elas sabem principalmente que nada dura para sempre. Toda prova tem seu prazo de validade. Então eles contam o seu sonho para José. O copeiro conta o seu sonho, José interpreta, e o padeiro, empolgado com a interpretação, conta o seu sonho também, José interpreta também. E depois que José interpreta o sonho do copeiro, ele pede para ele se lembrar dele quando ele saísse de lá, interceder por ele quando ele estivesse diante de Faraó. Então nós vemos a quarta característica de José, que é: não era conformista. Muitas vezes é muito fácil a gente se acostumar a determinadas situações. A gente pensa, é a vontade de Deus. Mas José não se conformou. O seu pedido foi uma tentativa de sair daquela situação. O que nos remete a algo que nós devemos ter em mente sempre, que é: faça a sua parte. Claro que as coisas acontecem no tempo de Deus, mas nós nunca devemos nos conformar com aquilo que é ruim, achando que é aquilo que nós merecemos, ou achando que não pode ser modificado. Ninguém foi feito para prisão, nem foi feito para ser escravo. Então nós não devemos nos conformar com isso. Eu sei que se você ler a história de José, você pode pensar que tudo isso aconteceu com ele porque Deus tinha um propósito em relação ao povo de Israel. E realmente foi isso que aconteceu. Mas lembre-se sempre de uma coisa: Deus considera um povo sim, mas Deus trata principalmente com indivíduos. Nós somos indivíduos que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, como indivíduos, tudo que diz respeito às nossas vidas importa. Tudo que você faz ou fala importa. E todo o caráter de Deus que você desenvolve certamente tem repercussão na sua vida, porque a palavra de Deus diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.